É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Estamos aqui no começo do ano de 2022 e o meu desejo é que você conquiste todas as suas metas, os teus propósitos e ao chegar no final desse ano você possa falar, valeu a pena esse ano. Mas para isso você precisa aprender a controlar o teu tempo, a administrar o teu tempo. Que aliás é justamente por isso que a maioria das pessoas falam, poxa, o ano de 2021 passou muito rápido. Quando eu pensei já tinha acabado. Por quê? Porque você perdeu o controle do teu tempo. Mas por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para que você aprenda a colocar metas, aprenda a conquistá-las, para que você tenha um ano de vitória, um ano que você cresça e conquiste tudo aquilo que Deus tem para você. Então, antes de continuarmos, por favor, faça a tua inscrição e, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Ok? Então, vamos lá, que Deus te abençoe. Bem, o primeiro passo que você vai ter que tomar para realmente administrar o teu tempo, a melhor forma que tem é você fazer metas. E separar essas metas durante o ano. Metas de 3 meses, 4 meses ou a cada 6 meses. Vai depender daquilo que Deus colocou no teu coração. Qual o propósito que você quer alcançar. Seja estudar uma língua, seja ler a Bíblia, seja, de repente, entrar num empreendimento. Agora, para isso, você tem que entender uma coisa. Você precisa saber aonde você vai chegar. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. Qual o sonho que está no teu coração. Porque às vezes a gente espiritualiza tanto. Ai, o propósito de Deus para a minha vida. Sim. Alguma coisa que arde no teu coração, mesmo coisas que você se sente incapaz, que você tem dificuldades, mas que se você se propor a fazer, você vai ver que de uma maneira tremenda, dia a dia você vai conquistar. O problema é que nós colocamos expectativas além do que podemos alcançar. Expectativas no impossível, de tal maneira que somente um milagre divino pode fazer isso. Ou seja, o sujeito fica vendo vídeos do YouTube, eu já fiz isso, como aprender inglês em 1 mês. Como aprender inglês em 3 meses, se falar fluente. É impossível isso. Você vai falar fluente, good morning. Você vai falar fluente palavras e frases decoradas só. Você não vai conseguir entender o que o pessoal está falando. É um processo, entende? E nesse processo, você precisa colocar metas, porque quando você conquista essas metas, te dá força, te dá ânimo. Você fala, uau, eu consegui. Isso vai te dar coragem para você continuar e não procrastinar, não ficar deixando para trás, porque você está vendo, eu estou ganhando, eu não vou desistir. A mesma coisa se você quer uma mudança física. Tem gente que faz um absurdo de emagrecer 20, 30 quilos num mês. Eu já vi pessoas que morreram por causa disso. Por quê? Porque o coração estava bombando sangue para 120 quilos. De repente, em 1 mês, foi para 80. E o coração não teve tempo de se adaptar a isso, a corrente sanguínea não teve tempo de se adaptar a isso. Então, houve uma sobrecarga e essa pessoa morreu de um infarto. Então, o que acontece? Nós precisamos ser conscientes, orar a Deus e saber que vamos passar por um processo, mas se você tem etapas desses processos, cada passo que você passa, cada gate que você supera, você fala, consegui, isso vai te dar força e ânimo. Muitas vezes você vai precisar de alguém para te ajudar, para estar junto, muitas vezes você vai precisar romper dificuldades, e eu sei como é difícil romper dificuldades, como é difícil se disciplinar, mas se você entender que há um processo, mas esse processo Deus está contigo, há um propósito, e esse propósito foi Deus que colocou para você, mas só você pode conquistar esse propósito. Por mais que Deus queira que você chegue lá, não tem como Ele fazer e te obrigar a chegar se você não quiser. É a mesma coisa dos teus filhos. Você faz um propósito para eles, você quer que ele seja o melhor aluno da classe, você quer que ele entre na melhor faculdade, você quer que de repente ele se torne um empresário, mas se ele não quiser, não tem como, você vai pagar os melhores colégios, vai pagar escolas de reforço, mas se ele não desejar isso, ele não vai chegar lá, por mais que você queira e por mais que você invista. Então, a decisão está em mim e em você para romper. E nós estamos aqui para te ajudar, tá? Você não está sozinho, não. Você pode colocar nos teus comentários a tua dificuldade, a gente pode começar a trocar ideias pelo Messenger ou em outro lugar. E o que eu quero é que você chegue lá, o que eu quero é que você conquiste, o que eu quero é que você tenha uma vida mudada e transformada por Cristo. E quando chegar nesse final de ano, você vai falar, uau, foi o melhor ano da minha vida. E 2023 vai ser melhor ainda. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que cada ano que chega são 365 dias, que na realidade são 365 possibilidades que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então,
Para começar, escreva aí em algum lugar visível, coloque em locais visíveis qual o teu sonho, qual o propósito para a tua vida, aonde você vai chegar. Receba isso como uma missão, como algo que Deus deu para você. Quem sabe você vai fazer igual, eu creio que é o Capitão Nascimento, alguma coisa assim, eu não vi o filme, que ele fala, missão dada, missão cumprida. E aí você vai chegar no final do ano e você vai falar, ok, Deus, missão dada, missão cumprida, chegamos lá, conquistamos. E por que você conquistou? Porque, independente das dificuldades que teve, dos problemas que teve, você vai falar, eu me esforcei, eu batalhei. Talvez teve momentos que eu errei, mas eu me levantei e eu conquistei. Esse é o ponto principal, é não desistir. Vai ter momentos que você vai colocar a meta e você vai ter dificuldade de chegar até ela. Vai ter momentos que parece que você chegou num platô, você não consegue superar. Exemplo, uma pessoa que está querendo perder peso. É fácil perder os 10 primeiros quilos. Eu conheço pessoas que perderam 4, 5 quilos num mês simplesmente cortando refrigerante. Só que depois o corpo ele vai lutar para manter a gordura. O corpo vai fazer de tudo para você se manter do mesmo jeito. Entende? A tua mente, o teu cérebro também. O nosso cérebro não quer esforço, a nossa mente não quer esforço, o nosso corpo não quer mudança. Então, por isso que muitas vezes você vai ter que batalhar e vai ser meio difícil, meio árduo, mas se você tem a meta, você não está olhando para as derrotas que ficaram para trás, mas vai estar olhando para frente, rumo ao propósito que Deus tem para você, rumo às coisas que Ele tem prometido para você. E aí isso vai te dar força, porque você vai correr atrás do prejuízo. Vai te dar força, porque também se você observar, talvez você, voltando para o peso, que é mais fácil da gente medir, você não conseguiu chegar nos 80 em 6 meses, mas você conseguiu diminuir 20 quilos. E você fala, uau, se eu não estivesse tentando, nem os 20 eu tinha conseguido. Então isso vai te dar ânimo para você continuar correndo, procurando novas estratégias, conversando com pessoas que de repente já passaram por aquilo. E Deus vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar. Quando nós nos posicionamos para uma mudança, Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Deus move céus e terras para nos abençoar. Quando nós confiamos nele, cremos nele e queremos ser segundo o coração dele. Olha só o que Paulo fala, eu parafraseei o versículo, mas eu queria ler ele para você. Está lá em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, entende? Esquece. Ah, não consegui. Não conseguiu. Fazer o quê? Levanta e continua. Ah, mas não deu certo. Não deu certo? Vê aonde você errou e continua. Sempre há uma maneira, sempre há um jeito, ok? E continuando aqui. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que tremendo! Ele não fica olhando para o que perdeu, ele não fica olhando para o que deu errado, ele não fica com peso de culpa, e olha que ele tinha bastante motivo para ficar, ele simplesmente olha para frente. E ele fala, eu vou chegar lá, eu vou conquistar, eu vou ter a vitória, porque eu me determinei a isso. É interessante uma passagem que me marcou muito na vida de Paulo, é quando ele está pregando o evangelho em determinada cidade e as pessoas ficam furiosas com ele, tiram ele para fora da cidade, apedrejam ele até a morte, ou pelo menos eles pensavam que estava morto, e na realidade eu não sei se ele morreu e foi ressuscitado pelo Senhor, ou se eles se enganaram no diagnóstico. Mas uma coisa eu sei, quando ele se levanta, em vez de fugir, como qualquer pessoa faria, ele faz algo totalmente louco, ele volta para dentro da cidade para pregar o evangelho de novo. Os discípulos que o proíbem e fazem com que eles saiam e levam ele para fora, para uma outra cidade no outro dia. Mas mesmo assim ele pernoitou lá. Isso é loucura, é ser muito focado, é estar com muita determinação, é não estar ligando para o que passou, mas estar olhando para o que está na frente. E só assim a gente vai fazer um ano diferente, só assim a gente vai chegar no final do ano e não vai ficar falando, poxa vida, nem sei como é que foi esse ano, não sei onde foram meus dias, não sei onde foi o meu dinheiro, não sei aonde foram os meus sonhos. Não, não é para isso que Deus nos chamou para nós sermos exatamente quem Ele quer que sejamos. Então, por isso a gente não pode se conformar com esse mundo, mas a gente precisa transformar a nossa mente e entender, em Cristo nós podemos todas as coisas. Isso é importantíssimo de você saber e ter essa convicção no teu coração.
Mas se você não tiver essa convicção, o que vai acontecer é que você vai procrastinar, deixar para mais tarde. Não, começo amanhã. Não, eu vou estudar japonês amanhã, vou estudar inglês amanhã. Não, eu vou começar a fazer exercícios amanhã. Não, tá uma promoção tão grande, eu não vou conseguir juntar esse dinheiro hoje. Eu vou comprar isso, que aliás é um grande lucro. Depois eu junto esse dinheiro. E quando você perceber, a tua vida não mudou em nada. Deixar de fazer o que gostamos dói. Falar não dói. Mas é necessário para a gente chegar lá. E se a gente não fizer isso, simplesmente vai passar mais um dia, mais um mês e mais um ano. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez já tenha passado alguns dias, talvez já tenha passado alguns meses, mas uma coisa eu sei, ainda há tempo de você chegar lá. Se você não souber qual é o caminho a seguir, somente não faça uma coisa, ficar parado, ok? Voltando a Paulo, ele era um homem que ele nunca ficava parado, ele sabia que ele tinha que andar para frente, ele sabia que tinha que buscar a vontade de Deus, ele sabia que tinha que buscar conquistar vidas para Jesus. Eu não sei qual é o teu plano e qual é o teu propósito, mas se você não sabe qual é a direção para ir, mas pelo menos não fique parado. A inércia é a pior coisa que tem. A inércia só te leva para baixo, só te leva para o desânimo, só te leva para a derrota. Mas quando você está andando, mesmo que você vá por um caminho errado, Deus vai a teu favor e Ele vai te ajudar. Quer ver um exemplo? Paulo várias vezes tentou entrar na Ásia e várias vezes o Espírito de Deus falou para ele, não entre. Por quê? Porque ele estava querendo ir, mas não era aquela direção. E Deus ajudou ele, mostrando que não era aquela direção. E ele continuou indo até que em determinado momento Deus deu uma visão para ele e mostrou claramente qual era o chamado, qual era o caminho e qual o propósito dele. Voltando, podemos dar um exemplo na igreja, talvez a tua praia não seja cuidar de crianças, mas está tendo uma oportunidade para cuidar de crianças, então você cuida. Está tendo uma oportunidade de repente para o louvor, você sabe que não é aquilo, você quer pregar, mas há uma oportunidade, então pegue. Desde que não seja uma coisa completamente contrária às tuas capacidades, óbvio. Mas sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Talvez você não consiga abrir agora um grande empreendimento, mas ore para Deus e veja o que eu posso fazer para entrar novos recursos para mim. O que eu posso fazer para alcançar projetos? O que eu posso fazer para entrar recursos? Eu conheço pessoas que hoje têm fábricas e ele começou vendendo coxinha num isoporzinho de porta em porta. Aí você fala, mas que loucura, como? Simples. Ele sonhou, ele se determinou e ele não usou aquilo somente como um período da sua vida para suprir uma necessidade básica. Ele colocou aquilo como um projeto de vida. Então o dinheirinho que entrava supria a sua necessidade, mas ele sonhava, e ele sonhava, e ele sonhava. Até que chegou um momento, Deus colocou também pessoas ao seu lado, que fez com que esse empreendimento se tornasse uma grande empresa, que inclusive está aqui no Japão e está em vários lugares. Agora, por que isso? Porque ele teve a visão de Deus, o sonho de Deus, o propósito de Deus. Enquanto você não tem, alguma coisa você tem no teu coração para fazer. Ah, mas se não for de Deus, se não for pecado, se não for contra princípios bíblicos, faça, ok? Não é pecado? Não. Vai ser contra algum princípio bíblico de desonestidade ou vai prejudicar alguém? Não. Há uma oportunidade para ser feita? Sim. Então faça. Se por acaso Deus não quiser que você faça, lógico, faça, mas depois de orar. Mas se você não tem uma clareza completa, certo? Você continue andando. Se não for, vai acontecer igual Paulo, o Espírito Santo vai te mostrar. Pare. E aí você vai parar em obediência. Não se obstine. E aí você vai continuar caminhando até chegar exatamente na tua visão e no teu chamado. E tudo isso, no final, vai servir para o teu propósito. Porque tem pessoas que falam, poxa, estou começando do zero de novo. Não, você nunca começa do zero. Você teve experiências ruins que você aprendeu e agora você sabe como não deve fazer. Você teve experiências boas e aquilo trouxe aprendizado para você. Então, mesmo uma pessoa que faliu, quando ela abre uma outra empresa, ela não começou do zero. Só se for muito burro. Porque ele deve saber que ele confiou em pessoas que não deveriam confiar, ele deve saber que, de repente, ele tem que tomar mais cuidado com o sócio que ele vai pegar, ele vai ter que entender que, de repente, ele não pode gastar o que entra de dinheiro na empresa, ele tem que ter o salário dele separado e não tudo que entra não é dele. Então, tem uma série de coisas que ele deve ter aprendido. Então, quando ele começar a sua nova empresa, ele não vai cometer os mesmos erros, então ele não está começando do zero. Então, não se preocupe em errar. Desde que você tenha aprendizado nesses erros. Somente não fique parado. Agora, óbvio, o melhor caminho é não errar.
Por isso que fala a palavra que na multidão de conselheiros que nós temos a vitória. E não tem melhor conselheiro do que o Espírito Santo de Deus. Então, ore, busque a Deus, busque sinais de Deus. Busque, Senhor, eu quero uma meta para esse ano. Eu quero alcançar projetos para esse ano. O que tu queres que eu faça? Qual o teu propósito? Qual o teu plano? O que é necessário para o meu futuro? Porque às vezes Deus vai colocar coisas no teu coração que você nem vai entender o porquê. Mas corra atrás disso. Se esforce por isso. E você vai ver coisas tremendas acontecendo. Porque na realidade, muitas pessoas falam, fulano deu sorte. Não, não deu sorte. Fulano, ele simplesmente estava preparado para a oportunidade que surgiu na vida dele. Então aí a preparação, mas o momento oportuno fez com que ele tivesse sucesso. Então, Deus sabe o teu futuro. E Ele vai te levar, de repente, a sentir o desejo de estudar uma nova língua. Ele vai te levar, de repente, a cuidar melhor do teu corpo. Ele vai te levar, de repente, a investir mais na tua família. Eu não sei quais são as metas e os propósitos que você tem, mas uma coisa eu sei. Faça metas na tua vida pessoal, na tua vida financeira e na tua vida espiritual. Procure conquistar cada uma dessas metas no poder de Jesus. Somente não permita que o medo te domine e que o medo te imobilize. Entenda, Deus está com você. Deus tem planos, sonhos, propósitos para você. O propósito dele não é que você chegue no ano de 2022 e fale, puxa vida, não conquistei nada, puxa vida, minhas finanças estão iguais, puxa vida, minha vida espiritual está ruim, puxa vida, ainda bem que acabou esse ano, porque vai começar 2023. Pois é, 2023 vai ser somente mais um ano, vai ser somente mais um dia, o dia 1º de 2023, que você pode fazer com que esse dia especial se torne hoje. Se você se posicionar com Deus. E não tema, Deus tem pensamentos bons para você. Deus tem sonhos com você. E eu creio que se você está vendo esse vídeo ou escutando, é porque, na realidade, Deus separou esse tempo para te motivar e para te levantar a se posicionar. E eu vou ler um trecho da palavra de Deus que está lá em Jeremias, que é muito interessante para você guardar no teu coração. Você que muitas vezes tem medo de Deus, você que muitas vezes acha que não vai dar certo porque você não é perfeito, você que muitas vezes acha que Deus vai te castigar e por isso que você não consegue alcançar aquilo que você busca. Eu vou ler esse trecho da palavra de Deus para você. Jeremias 29, 11 a 13 fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que palavra tremenda. Então é isso aí, é buscar o Senhor, orar a Deus, buscar em Deus qual é o propósito e o alvo que Ele tem para você nesse ano. Qual é a meta. Faça a sua meta debaixo de oração. Não se intimide com nada. Coloque a mão na massa. Vamos fazer com que esse ano seja um ano de grandes vitórias e grandes conquistas. E eu quero escutar o teu testemunho. Eu quero que você coloque nos teus comentários, agora ou depois. Entre em contato com a gente e fale, olha, valeu a pena. Eu estou colocando em prática e olha, eu consegui fazer uma coisa nesse primeiro mês, nesse segundo mês, nesse terceiro mês. Olha, eu estou conseguindo vencer, estou conseguindo romper as minhas metas e eu tenho certeza que isso vai ser muito bom. Não somente para a tua vida, mas para as pessoas que estão ao teu redor, porque isso vai incentivar muitos a também se posicionarem para serem exatamente aquilo que Deus quer que eles sejam. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que grandes coisas o Senhor possa fazer através de você, em você e por você. Fique com Deus.